acho bem bacana para começar, viu, André? Bora lá. A pergunta é o seguinte, eu acredito que é direcionada especificamente a você, André. A pergunta é a seguinte, depois da teologia, você continua acreditando na Bíblia da mesma forma que antes? Não, jamais. Jamais, nunca. Não tem como, é impossível. Nada que você estude, você continua com as mesmas opiniões, com a mesma visão, jamais. Porque a ideia do estudo é para que você alargue, né, seu pensamento, suas ideias. Né? A Bíblia, não só a Bíblia, tudo que você estuda. Comecei a estudar filosofia, mudou a minha visão, minha percepção, meu conhecimento, minha opinião, minha ideia, minha cosmovisão sobre filosofia? Claro que mudou. Comecei a estudar história. Nossa, aquilo que você sabia de história, ensino médio, lá na escola, né? Pelos filmes, aí mudou sua opinião? Claro que mudou. A sociologia, comecei a estudar sociologia. O que você sabia mais ou menos de Karl Marx, aquilo que você já tinha ouvido, mudou quando você começou a estudar? Claro que mudou. Então é natural que quando você começa a estudar mais a fundo, né, de uma forma mais dedicada, você vai mudando, você vai construindo, você vai acrescentando. Então quando você estuda, seja o que quer que for, pode ser qual assunto, qual tema que for, você vai construindo, você vai mudando. É natural do ser humano ter a sua evolução, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo. A questão é, a gente tem um pensamento que é assim, eu não sou o único que sei, eu não sei mais do que vocês. Nós, todos juntos, poderemos saber mais coisas, mas nem todos juntos saberemos tudo que pode ser sabido. Ou seja, construção contínua, né? Mudança de pensamento, não tem problema. Então, começa a estudar a Bíblia, inclusive, aí você fala, nossa, o que eu pensava a respeito dessa passagem, desse assunto, não é isso agora. Abriu, alargou minha mente, né? Como a Bíblia diz, para a gente expandir a mente. Então, quando a gente começa a estudar, pode ter certeza, vão ter choques de ideias, a gente vai ter que desconstruir algumas questões, a gente cresce, a gente amadurece, né? A gente acrescenta. Então, sem dúvida. Como até hoje, né? Faz 22 anos que eu estudo a Bíblia. Vai fazer... Não, faz já. 22 anos. Foi a partir de final de março, não. Começo de abril... Aliás, vai fazer então, né? A gente vai entrar em abril. Começo de abril de 1999. Século passado, hein? E aí a gente vai, e até hoje estudando, pretendo o resto da minha vida estudar sempre tudo aquilo que eu entendo ser relevante para a minha vida, né? Então não é só teologia é a principal, é a base, mas tudo que eu entendo que é relevante, que é importante eu saber na minha vida, que vai agregar, que vai ser algo assim fundamental ou pelo menos relevante, eu pretendo estudar o resto da vida. Eu acho que o ser humano, ele tem a capacidade de sempre aprender e sempre a oportunidade de reaprender para que a gente possa ser um ser humano melhor, né? Então assim, muda. E como muda? Tranquilo? Aí? Vou tentar... Estendendo essa pergunta, André, você consegue pontuar alguma coisa que mudou bastante? Sim. Esse ponto de vista que você tinha? Sim, claro. É assim, eu sempre tive uma desconfiança que o que eu ouvia tinha coisa a mais. Não era só aquilo que eu ouvia nas pregações. Então, assim, desde que eu me converti, eu nunca fui um cara assim, lia bastante, era um estudioso. Pelo contrário, eu era um menino assim, pensa num menino que não estava nem aí com a vida, tá? Repeti 3 anos a quinta série, quinto ano, né? Repeti 3 anos o primeiro ano do ensino médio. Eu nunca fui exemplo, tá? Isso não é exemplo. Mas assim, isso eu tô falando antes de Cristo, né? Tô falando lá na época da adolescência e início da juventude. Nunca gostei de estudar, era preguiçoso, nunca fui burro nem ignorante, mas era preguiçoso. Então por que eu passava de ano? Porque eu era do grupo das meninas, entendeu? E as meninas, você sabe que são dedicadas na escola, né? Então pelo grupo das meninas e as menininhas, uma ou outra simpatizava comigo, então me favorecia e eu passava de ano.
Mas assim, eu nunca fui estudioso. Mas quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia. Então, quando eu ouvia as pregações, eu falei, deve ter coisa a mais aí. Porque eu lia a Bíblia, ouvia, comparava, e sempre nessa sede de entender quem era Deus, a vontade de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, quem era Jesus, que evangelho, que mensagem é essa, o que tem para minha vida. Então, assim, o que mudou bastante, quando eu comecei de fato a compreender um pouco mais, né, o evangelho e comparar com aquilo que eu ouvia, que nem sempre tinha, ou quase sempre não tinha coesão, não era coerente. Então foi mudando, por exemplo, sobre o que é o evangelho, como eu, cristão, né, o que Deus ele propõe para mim, como discípulo dele, viver nas relações. Então mudou bastante, porque a igreja, há 20 anos atrás, muito mais do que hoje, muito mais, ensinava que nós não poderíamos ter muita relação com gente fora da igreja, que a gente não poderia participar, por exemplo, de futebol, de esporte, cinema, né? Você ter contato com aquilo que não era de Deus, aquilo que não era da igreja, aquilo que não era gospel, né? Que não era evangélico. Então, o que mudou bastante foi essa percepção. Falei, opa, calma aí. Ser discípulo de Cristo não é ser alienado, ignorante, bitolado e nem... Porque assim, eu brinco dizendo que Deus quer que a gente seja diferente. Mas alguns cristãos são esquisitos, né? Então, assim, eu acho que eu fui deixando de ser esquisito e passei a ser um ser humano que convive nessa cultura e que, apesar de viver nessa cultura, de alguma maneira, e ter meus gostos e minhas preferências, eu tenho um certo gosto para música, eu tenho um certo gosto para esporte, eu tenho um certo gosto, né, cultural, enfim. Então isso Deus não pede para que eu anule. Então foi mudando essa questão assim, não, calma aí. Eu posso ser um discípulo de Cristo e conviver em todos os meios que eu queira viver, guardadas as devidas proporções, lógico, né? Mas que ali eu possa fazer a diferença. Então, o que mudou principalmente foi o entendimento de mundo, o entendimento do que é ser um discípulo de Cristo, que não é ser uma pessoa reclusa que fica dentro de igreja apenas, mas uma pessoa que nos seus círculos de relações influencia pessoas, muito mais pela sua vida, pelos seus princípios, pelos seus valores, do que propriamente pelo seu discurso e fala, que inclui, né? Lógico, a gente precisa anunciar o evangelho pela fala, pelas ideias, mas muito mais pelo meu comportamento de humano, de sensível, né? De pessoas que expressam os valores e as virtudes do evangelho, compaixão, alteridade, generosidade, misericórdia e essas coisas mais. Beleza? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. É o seguinte, por que quando cometemos um pecado ou tomamos uma atitude que não corresponde ao que devemos seguir, quando a gente pisa fora, nós temos dificuldades de abandonar essa prática, nós temos a dificuldade de não cometer mais aquilo, a dificuldade de abandonar uma prática pecaminosa, André? A pergunta é por quê? Por que toda essa dificuldade? Tá, o motivo, né? O motivo principal. Existe elementos, né? Existem fatores, né? Não é uma coisa tão simples, mas eu vou tentar falar. Meu desafio aqui é ser resumido, né? Resumir as coisas, né? Que você sabe, né, Nildo? Eu falo até umas horas, né? Então, vou tentar isso, ser sintético aí. Então, assim, existem N fatores, o porquê que muitas vezes nós temos dificuldade de estar abandonando alguns pecados, algumas práticas que nós reconhecemos ser prejudiciais. Então, bom, parte por aí. Às vezes tem pessoas que não abandonam porque para ela tá tudo certo. Mas para os discípulos de Cristo, para as pessoas que são conscientes do Evangelho, para aquelas pessoas que o Espírito Santo age em suas vidas, para aquelas pessoas que tiveram mesmo a experiência do novo nascimento, principalmente por que ela tem dificuldade? Aí, como eu disse, tem vários fatores. Vou colocar alguns. Existe muitas vezes, vou te falar, por exemplo, o jovem que muitas vezes não tem, né? Porque isso pertence à fase adulta,
tá? Quando a gente fala assim, é um jovem, sempre parece que a gente está menosprezando, né? É incapaz, não sabe de nada. Não, não são nesses moldes. É que a vida existe suas etapas, suas fases e seus momentos. Então, a gente não espera que uma pessoa de 14, 15, 16 anos, 17, 18, enfim, né, que estão na juventude, que tenha uma maturidade emocional, né, que tenha a clareza e a maturidade de controlar os seus impulsos da mesma forma que uma pessoa de 40 anos. Então, até é injusto você cobrar essa maturidade de um jovem, como também a gente não aceita uma pessoa de 40 anos com uma certa imaturidade. Então, são fases da vida, é natural, né? Então, assim, por que muitas vezes na fase de juventude a gente tem dificuldade de lidar com alguns pecados? E eu vou colocar aqui que eu não estou justificando nada, tá? Não é justificativa para entender, para fazer, melhor dizendo. Não é justificativa. Ah, eu faço então porque eu não tenho isso e isso. Não. A gente nunca deve justificar. Errado é errado, pecado é pecado. Todos de alguma maneira serão responsabilizados pelos seus atos. Agora, eu preciso entender as limitações e as minhas dificuldades para que eu peça ajuda a Deus nessas questões. Estão entendendo? Tá claro para vocês aí? Tá ouvindo, né? O áudio tá bom? Tá? Eu preciso só de um feedback para saber que às vezes eu não sei se trava, se picota aqui a voz. Ô André, repete porque cortou tudo aí. Isso, eu vi que deu uma congelada. E agora, até onde eu viro? Que eu não sei. Até onde eu viro? Que eu falei sobre a juventude e as limitações? Pode ser a partir daí? Que não é desculpa. Tá, isso. Então eu não estou aqui para justificar. Eu estou aqui para identificar o porquê, por exemplo, nós temos na juventude você tem muitas tentações, por exemplo, na área sexual. É fato isso aí, né? Não adianta dizer que não. Nós temos a nossa humanidade. Então, primeiro, por que a gente tem dificuldade de abandonar os pecados? Porque somos pecadores. Somos pecadores. É a nossa natureza. Nós somos pecadores. A inclinação natural de todos os seres humanos, inclusive os cristãos verdadeiros, sinceros e que tiveram experiência no novo nascimento, a dificuldade é a mesma, porque há uma natureza pecaminosa em nós, mesmo na regeneração, continua tendo essa briga. Quando a gente lê Gálatas capítulo 5, verso de número 16 e 17, Paulo vai dizer o seguinte: o espírito luta contra a velha natureza contra o homem espiritual. Esses se opõem um ao outro para que um não faça o que o outro quer, né? Então a gente percebe que esse conflito interno na vida de todo cristão. Eu que tenho 43 anos, que já tenho 20 e tantos anos no Evangelho, o Nildo, o Bergson, os pais de vocês, os pastores, todos têm um conflito e a batalha, né, que é essa batalha de naturezas que habita em nós, a nova natureza e a velha natureza que continua atuando em nossas vidas. Elas vão ter mais influência à medida que elas são alimentadas, né? Então cada uma vai se sobressair sobre a outra à medida que elas são alimentadas. Então, se eu sou um cristão que tem uma vida devocional, de oração, leitura bíblica, convivência comunitária, enfim, tem as minhas disciplinas espirituais, eu vou ter mais condição de enfrentar e de vencer essas tentações. Isso não quer dizer que eu vencerei todas elas e que eu vou deixar todos os pecados todas as vezes que eu quiser, for sincero. Não, é uma luta contínua e aí cada um de nós temos as nossas tentações. Então, de repente, eu tenho mais dificuldade na área sexual, o outro tem mais dificuldade na área da ganância, o outro do egoísmo, o outro da soberba. Então cada um de nós temos os pecados que nos afetam mais, né? Então por que a pergunta foi essa, né? Por que nós temos a dificuldade de deixar os pecados? Primeiro que somos pecadores, precisamos da graça de Deus, né? E isso é uma luta contínua. Servir a Deus é uma decisão diária, não tem nada garantido. E não é porque que eu venci uma tentação na minha vida que ela já está vencida totalmente. Não, eu preciso sempre estar me policiando naquela área que para mim é difícil. Então, de repente, por exemplo, para uma menina, uma jovem, né, ela não tem muita dificuldade com pornografia. Mas para um menino de 16 anos, os hormônios assim tá exalando, tá saindo, tá transbordando de hormônio, testosterona na veia.
É difícil você lidar com a questão da sexualidade para o menino, nem é para a menina. Vocês percebem como cada um tem as suas tentações peculiares? Então, por que a gente não vence o pecado? Bom, entre elas, entre os fatores, somos pecadores e a nossa luta é o resto da vida. Muitas vezes nós não somos disciplinados na vida espiritual, numa vida de oração, numa vida de disciplina, como eu coloquei aqui, né? E porque também nós nos expomos muitas vezes naquela questão. Então, se você se identifica que você tem dificuldade em tal pecado, evita-o, né? Perceba se o ambiente favorece aquilo. Se as pessoas que você anda, de repente, elas vão favorecer que você peque. Então você precisa ter o discernimento de tudo isso. Cada um precisa identificar, tá certo? Cada um de nós. Nildo, eu não sei se de repente assim está esclarecendo. Ele fala, André, não, mas calma aí. Você falou, mas não disse. Então, pede para dar um feedback aí, né? No que eu vou falando, de repente eu não estou a contento esclarecendo. Então, pede para o pessoal aí, tá interrompendo e perguntando em cima da minha resposta, né? E aí, pessoal? Vocês acharam? Peraí, tem umas colocações aqui, André. Isso, Varão, bora lá. Não, tudo positivo. Não, é positivo. Não, eu achei que levantaram a mão, mas deram positivo. Não fizeram assim, não? Ó? Não fizeram assim? Não, foi assim. Vamos lá, André. Pergunta fácil aqui, André. Como é que funciona o namoro cristão? Rapaz, quando você fala pergunta fácil, aqui você responde fácil, eu já me arrepio todo. Já estou vendo que vem alguma coisa. Como que funciona, rapaz? Como que funciona? Rapaz, como que funciona o namoro cristão? Vamos lá, deixa eu tentar entender o que funciona. O que seria um namoro cristão adequado? O que seria um namoro cristão, é isso, né? Seria um namoro cristão. É porque funciona, me dá uma ideia de que assim, a gente vai ter uma receita, faça isso, vai dar tudo certinho. Não é bem por aí, né? Mas assim, como é um namoro cristão adequado? Bom, primeiro, é preciso que um respeite o outro, não só na questão sexual, mas que um respeite o outro na questão moral, respeito, tratamento, honestidade, carinho, né? Que cuide do outro, que esse comece a ser uma prioridade na sua vida, porque se namoram, eu entendo que existe uma possibilidade, um pensamento de construir uma vida com aquela pessoa, né? Então o namoro cristão não é um namoro descompromissado. Ninguém é obrigado a casar quando começa a namorar. Mas o cristão, ele não tem esse pensamento de vou namorar por namorar e vamos embora, né? E vamos ver o que acontece. Eu acho que não é bem assim. Porque quando a gente começa a se envolver emocionalmente, sem muito compromisso, e aí você até divide um certo período com a pessoa e muitas vezes rompe com essa pessoa, aí começa com a outra e rompe com a outra, você vai tendo então esses relacionamentos descompromissados, mas você vai absorvendo os afetos, né? E aí tem complicações psicológicas que isso pode acarretar futuramente em traumas, em instabilidades, em uma imaturidade afetiva que pode refletir numa vida de casamento de fato. Então, o namoro cristão, primeiro, adequadamente, eu vejo como algo que seja um compromisso, no mínimo que haja uma intenção, né? Lógico, o namoro é o período para você se conhecer no sentido que, será que essa pessoa, o que ela tem de qualidades é aquilo que me atrai e o que ela tem de defeitos é o que eu posso suportar? É preciso pensar a longo prazo. Mas, primeiro, sexualidade, nem pensar em ter relação sexual, esquece. Começa por aí, não é? Então, a Bíblia diz para os cristãos respeitarem um ou outro na questão da pureza sexual. Porque, por exemplo, quando um menino começa lá a palpar os seios da menina, né? Colocar a mão nas partes íntimas da menina e a menina também do rapaz, você está causando, você está
é uma ação fraudulenta, é o que a Bíblia diz, né? Esse termo. Você está enganando a pessoa, porque você está estimulando aquilo que você não tem condição e não poderá concluir, que é o ato sexual, né? Então, o ato sexual fora do casamento, antes do casamento e fora do casamento, né? É pecado. Isso é prejudicial em vários sentidos. Não é uma questão religiosa. Existem implicações não só biológicas, mas implicações psicológicas também, não só social, religiosa, tá? Então é preciso entender toda essa complexidade aí. Então deve ser com compromisso, deve se respeitar. Os jovens cristãos têm que namorar de uma maneira que, se eles acabarem um namoro, um não tenha vergonha do outro quando se encontrarem, né, por exemplo, numa roda como essa aí. Vou dar um exemplo aqui. Então, de repente, aí tem um menino e uma menina que eles tiveram relacionamento da mesma igreja, o grupo de jovens e tal, tiveram comportamentos de intimidade, né? Acabaram o namoro. Veja como vai ficar a situação que os dois estão convivendo aí, né, no grupo de jovens, na mesma igreja, só que um já partilharam a intimidade um com o outro. Haverá um constrangimento, haverá uma vergonha de alguma maneira. Então tem que se namorar a ponto que, se acabar, eles não tenham vergonha do que fizeram, entendeu? E que possa continuar, por exemplo, uma amizade. Então minha dica é: como funciona o namoro cristão? Compromisso, respeito, né? Começa por aí, um com o outro. Eu acho que é isso. E o namoro segue normal. Você tem o início de um relacionamento e se conhecer um ou outro. Agora deve evitar as questões que levam para a intimidade sexual, né? E também deve ser um relacionamento saudável no sentido emocional, de não ter abuso. Menina, cuidado, hein? Porque aqui já há um indício, né, de que, se há um abuso, uma possessão, e aí também vale para os meninos, né? Quando a menina é muito ciumenta, possessiva, cuidado. Isso não é um comportamento saudável, nem para cristão e nem para não cristãos. Então, compromisso, respeito, e desfrutem, né, de um relacionamento. Tente desenvolver aquilo que é saudável, né? Que é bom demais, viu? É bom demais você ter uma pessoa para namorar. É bom demais você ter uma pessoa para compartilhar o dia. É bom demais a gente ter uma pessoa para beijar na boca, mas com moderação. Só acrescentando aí para eles aqui, André, dentro do que você falou, você pode ratificar isso aí. Defeitos no namoro e no noivado não se conserta com casamento, certo? Às vezes piora, né? As pessoas acham que casando melhora, casando muda, casando conserta. Então casamento, ele não é cura de nada, tá? Só mesmo da solidão mesmo, de resto não cura nada. Vamos lá para a próxima pergunta. Alguém quer falar alguma coisa dentro disso? Espera um pouquinho. Fala aí, Bruno. Hã? Eu acho que não. Faz a pergunta que eu reporto aqui. Sintetiza, qual que é a pergunta? Eu não entendi muito bem que você está para lá. Quando começa